bem-vindos a mais um episódio do TitiCast, o podcast do Ministério Atitude. E hoje eu estou com um parceiro aqui mais que especial, Pastor Murilo. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu creio que você já conhece esse rostinho aí, de um episódio também que foi sensacional, né, pastor? Foi bênção, não foi? Quem não viu ainda, volta lá. Pastor Murilo e a Ana Lira, doutora Ana Lira, falaram sobre cuidar do templo. Foi sensacional, né? Foi ótimo. E que bom ter o senhor aqui. Seja bem-vindo, pastor. Bem-vindos, obrigado. Stephanie, valeu pelo convite. Eduardo Arimateia, você perdeu o seu lugar, meu irmão. Tô sentindo bem demais aqui, viu, Stephanie? Tô sentindo muito bem. Fica à vontade, pode dar férias com o Eduardo aí, viu? Já tô profetizando a vida do Eduardo. Ó, pastor, um ponto positivo, o senhor tem mais cabelo que ele, aí, entendeu? Ó, o senhor é mais legal. Tá vendo? O senhor é pastor. Sou mais lindo. Minha esposa e meus filhos falam. Mas é uma satisfação, um prazer imenso estar aqui hoje. Juntamente com a Stephanie, né, e com o nosso convidado, para poder tocar num tema, num assunto muito importante nos nossos dias. Inclusive você que faz parte do Ministério Atitude, ou você, melhor, que não faz parte ainda do Ministério Atitude, tem uma igreja Fonte da Vida perto da sua casa. Participe conosco, né, Stephanie? Todos os sábados, a partir das 19 horas. Com os grupos de discipulado e às 20 horas, o que tem, Stephanie? Nós temos um culto cheio de louvor, palavra, avivamento. Oh, glória. Acabamos de sair do Apaixonados, todo mundo, assim, avivado. Que momento especial, né? Realmente. Especial 20 anos. O tema do Apaixonados foi Até Que Ele Venha, e Ele veio. Aleluia. Ele veio aleluia. E tocou em nossos corações. Amém. Mudou nossa situação. Amém. Ele não mudou, o Senhor Jesus não mudou o que Amém. precisava que nós mudássemos, mas o que Ele quis mudar, Ele fez em nossas vidas. Aleluia, aleluia. É tão bom, né, ser Ministério Atitude. Nossa, é tão bom ser fonte da vida. E se você ficou aí na dúvida se existe uma fonte da vida na sua cidade, é só você ligar no 4007-2910. Tenho certeza que você vai ser atendido ali por um pastor também, que tem ali 24 horas, pastores para orar por você. E vai ser uma bênção. Gente, o pastor já começou ali com vários spoilers. E por isso que não é o Eduardo Arimateia, Eduardo Dias, que está aqui do meu lado. A gente queria muito que fosse um pastor também. Não que o Eduardo não tenha essa autoridade espiritual, né? Mas essa campanha que nós vamos começar no Atitude é muito a cara do senhor, assim. É mesmo? Não que o senhor já tenha vivido isso, eu não sei. Sim. Já passou por isso? Passei por isso. Mas eu lembro de algo que a gente já conversou antes. Sim. E essa campanha, eu lembro, quando o Bispo Neto lançou a ideia, você foi o que mais amou, empolgou. Isso, essa palavra que eu queria falar. Empolguei com a ideia. E nós vamos começar agora no Atitude, a campanha Eu Voltei, que é uma campanha que eu tenho certeza, inclusive se você está aí na sua casa, pensando, será que eu fico ligadinho aqui ou não? Assista até o final. Tenho certeza que Deus vai falar muito com você. Todos nós temos algum momento que nós nos sentimos perdidos e precisamos voltar. Às vezes até mesmo dentro da própria igreja, né, pastor? Dentro da própria igreja. Às vezes você nem precisa sair dos caminhos do Senhor, mas você desanimou, você esfriou, a sua fé está fraca. Crendo ou não, o Senhor quer que você volte para os braços dele. Amém. Com a fé fortalecida. Amém. Não é verdade, Stephanie? Amém. E nós temos um testemunho, Deus é tão bom. Eu ontem até comentei algo, porque a gente estava atrás de um material para Atitude, e aí a gente estava orando, e aí o pastor Murilo apareceu e ainda ganhou outro, né, para abençoar a gente. Outro. Deus, ele é o dono da obra e é ele que sustenta em todos os sentidos. A gente estava orando, porque todo episódio a gente ora muito, pedindo para que Deus possa direcionar as pessoas, e aí a primeira pessoa, Deus direcionou para que fosse o pastor Murilo para estar aqui nessa mesa. E a outra pessoa, o Bispo Neto falou, coloca lá no grupo de líderes da GAN de Goiânia, porque quem sabe a gente tem algum líder que tem um testemunho forte. E aí, de repente, essa pessoa, para quem está nos assistindo já viu aí no YouTube, de repente, essa pessoa compartilhou o testemunho dele. Eu falei, é isso que a gente... É ele. O Espírito Santo testificou na hora. E é ele, Caio, nosso líder do Atitude do Parque Ateneu. Seja bem-vindo! Que bom ter você aqui com a gente, viu, Caio? Primeiramente, eu queria agradecer, né, pela oportunidade, né? E eu queria falar que... Eu tinha até comentado com você, né? E eu comentei com o pastor depois, né?
esse testemunho eu vou abrir praticamente minha vida, né? Porque minha trajetória na Fonte da Vida já tem muito tempo, né? Então, assim, eu falei pra ele, eu falei assim, pastor, foi um combinado que eu tive com Deus, né? De abrir meu testemunho somente para quando for preciso falar e quando for para edificar alguém, né? E desde ontem as coisas estão se encaixando conforme tudo que a gente orou e pediu para Deus, né? Então, assim, toda a rotina, toda a logística para chegar até hoje, acredito que Deus fez um mover de ontem para hoje, né? Preparou tudo. Então, eu só queria agradecer pela oportunidade, por Deus proporcionar esse dia, né? Primeiramente, né? E vamos aí, vamos pra cima, vamos falar, vamos dialogar e tamo junto. Mas seja bem-vindo, de verdade. Obrigado, viu? Pra quem não sabe, o episódio é gravado durante a semana e é um horário comercial. Então, pra quem trabalha, geralmente é bem desafiador. Todo mundo trabalha, né? Sim. Então, nós três paramos a nossa rotina. Se bem que eu trabalho no escritório Atitude, mas ali, na nossa rotina, eu paro pra poder estar aqui gravando. E ele foi literalmente um grande milagre. Um grande milagre. Era pra ser ele. Literalmente. Não tem como, né? Literalmente. Aonde você trabalha, a sua chefe... De repente falaram que do nada. Foi do nada. Foi assim, eu trabalho no Tribunal de Justiça, Sim. né? E quando você falou pra mim, cara, legal, gostei muito, tem como você vir 2h30, mais ou menos, ali? Eu falei, cara, e agora? 2h30 hora de pica aqui, né? Então, assim, eu falei, e agora? O que posso fazer, né? E aí você falou, estou em oração, viu? E só pra deixar frisado, minha chefe é pastora também, né? Ela não mora aqui, ela mora nos Estados Unidos. Compartilha depois com ela. Então, vou compartilhar. Ela mora em outro... Foi instrumento de Deus, viu, pastora? Muito obrigada. Pois é, ela mora em outro país, e aí ela coordena tudo por lá, e ela me ligou, falou assim, Caio, amanhã o pessoal vai detetizar o prédio. Aí eu falei, glória a Deus, glória a Deus por isso, Deus, né? é bom. Deus é bom. E eu falei, cara, e agora? E aí? Ela falou assim, você tem a opção, você fica até 12h30, mas eu tô querendo te dar folga. Olha. E aí depois a gente resolve esse trem. Eu falei, Deus, é o Senhor mesmo. Então o Senhor quer que eu fale. Amém. O Senhor quer que eu fale, então tamo aí. Então fale, deixa Deus te usar. Pode compartilhar a sua história. Então, eu tava até começando com o pastor ali fora ali, tá? A gente tava dialogando, trocando uma ideia. Eu tenho 22 anos que eu sou de Fonte da Vida do Parque Ateneu. Ai, que bem. Né? Na época, se eu não me engano, acho que nem era Fonte da Vida, era a Comunidade Cristã, né? Então, assim, eu tenho 22 anos que sou de lá. Eu sou cria dos Docmos, né? Comecei nos Docmos, né? Entrei com 8 anos, os primeiros cultos de Docmos foi nós que fizemos lá. E com o decorrer do tempo, acho que as coisas de fora começou a como pode dizer, tipo, atrair, né? Infelizmente, né? A coisa que acontece muito hoje em dia é a influência do mundo, né? Sim. E igual a gente estava conversando, né? A questão da influência que o mundo traz e o poder de decisão que hoje o jovem tem, né? E eu, mesmo antes de eu ter saído, eu concluí meus objetivos, que era os cursos da Fonte da Vida, né? Que eles proporcionam dentro do discipulado, né? E me formei em obreiro. No dia da formação do obreiro, eu falei, cara, não é pra mim. Eu não quero mais. E eu vim pra formatura, não peguei o diploma, mas eu fiquei na plateia, né? Porém, depois desse dia, eu fui pro mundo. Infelizmente, né? Fui pro mundo. E aí eu fiquei num período de 2015, mais ou menos, até 2019 no mundo, né? E como eu nunca compartilhei isso com ninguém, né? Dentro desses 4 anos, eu tive várias provações, né? E, assim, eu tinha a palavra no meu coração, né? Tem aquela música que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar você não consegue pisar, né? Porém, como eu estava servindo outras coisas, né? A minha influência estava lá fora. Então, assim, eu meio que anulava o que eu tinha no meu coração, né? E dentro desses 4 anos, adquiri vícios, né? Adquiri muitos vícios, vários deles, bebida alcoólica, que é os principais, né? Bebida alcoólica, drogas, né? Então, assim,
eu tive 4 anos no mundo mesmo, né? Literalmente. Literalmente dentro do mundo, né? Então, assim, quando eu, mais ou menos com 18 para 19 anos, que eu já estava ali já há muito tempo já, que eu estava ali 4 anos fora da igreja e tal, aconteceu um fato na minha vida que eu nunca compartilhei, na verdade, né? Eu compartilhei com o meu antigo líder, né? Que era naquela época era o Patrick, né? Ele nem era líder ainda, né? E aí eu falei, cara, velho, eu fui acusado de uma coisa que nunca aconteceu comigo. Isso inflige muito meu caráter, né? Mesmo eu estando de fora, mesmo eu estando, tipo assim, fora da igreja, eu ainda tenho caráter, cara, né? E aí infligiu muito meu caráter e eu fui acusado de roubo dentro da empresa que eu trabalhei. Né, a gente não teve provas nenhuma, né? Eu me disponibilizei para tudo. Falei, cara, pega minhas contas, foi roubo de celular, pra gente colocar no contexto, né? Pega minhas contas, pega filmagem, vai em casa, tem amigos, você pode perguntar, tem namorado, na época eu namorava, tudo mais, tal. Assim, a pessoa que queria mais acusar do que resolver, né? E aí eu me senti naquela assim, falei, cara, eu acredito que isso aqui é um passo pra mim. Falar assim, que você tá fazendo tudo errado da sua vida. Você tá indo pros lugares mais errados, você tá andando com pessoas erradas. E aí eu tô te dando essa opção hoje. Se você quer continuar no que você tá fazendo, isso foi meu subconsciente, foi Deus falando comigo. Mas Deus costuma dar sinais. Então, eu aprendi nisso, a questão da voz na sua cabeça, não é coisa da sua cabeça não, viu? É Deus falando com você, né? E aí foi Deus falando comigo, falou assim, eu vou te dar mais uma opção e eu vou te dar mais uma chance. Entre várias, que depois ainda veio, depois ali veio várias. Sim. Nós estamos aptos a cair todo o tempo, né? Sim. Mas aquela decisão que eu tive foi primordial na minha vida, né? Eu lembro que eu tava esperando um ônibus, naquela época eu andava de ônibus ainda, e aí eu saí de lá demitido, não foi por justa causa, mas saí por um motivo que foi por roubo, né? E aí eu não recorri aos meus direitos, não quis recorrer, né? Eu deixei por ali mesmo. E foi igual a gente estava falando ali fora, né? Eu deixei para trás. Deixei para trás tudo aquilo que aconteceu. E aí eu liguei para ele, eu falei, Patrick, aconteceu uma parada muito feia na minha vida, coisa que nunca aconteceu, eu expliquei para ele. Eu lembro até hoje, ele falou assim, Kai, isso é uma prova que Deus tá mostrando para você que você tem que voltar para ele. Ele era desse jeito, ele mandava as mensagens para nós, eu peço até desculpa para você, Patrick, porque muitas das vezes eu apagava as mensagens, sabe? Aquelas mensagens de líder que manda para você, às vezes você fala assim, cara, eu não quero ver isso aqui, cara. E aí ele falou pra mim, falou, Kai, Deus tá querendo você de volta. Eu tinha um chamado dentro da igreja. Amém. Né? Eu fui, igual eu falei, eu fui criado dentro da igreja. Eu tive meu primeiro contato com o altar com 10 anos, 11 anos de idade. Então, assim, eu tinha um chamado, né? E eu optei por enterrar o meu chamado, né? Então, assim... E o Patrick era seu discipulador? Não, o Patrick era líder, amigo de muito tempo, né? Eu e o Patrick, nós crescemos juntos na igreja, né? Sim. E aí a primeira pessoa que veio na cabeça foi ele, porque ele me mandava mensagem a todo tempo. Isso é legal, viu? Porque às vezes os líderes pensam que, não vou ficar mandando mensagem porque a pessoa que está recebendo acha ruim, mas uma hora aquela semente que você está plantando vai brotar. Amém. No coração, né? Amém. Então, assim, a semente que ele plantou no meu coração brotou e me despertou naquele lugar, naquele momento, né? E você falando de mensagem, mandar mensagem, essa campanha, o que tem de neguinho aí que vai, né, receber mensagem minha vai ser muito. Já faz aquela listinha de transmissão. Vai ser muita mensagem. Terra boa, viu? Foi pregado ontem pra nós, viu? Lá na nossa campanha de Javes lá. Aliás, você falou da questão se você não sabe do qual núcleo, lá no Parque Ateneu, nós estamos super ativos no Atitude do Parque Ateneu, viu? E ontem teve a campanha lá e foi a questão da semeadura, né? Às vezes você planta numa terra infértil, mas as outras sementes jogou, vai brotar. Uma hora brota, uma hora vai dar certo, vai criar raiz e vai brotar. E voltando nisso, né? E foi o que aconteceu. A palavra que ele lançou para mim criou raiz no meu coração. Amém.
né? Então, assim, a partir daquele momento, eu falei assim, eu tive que tomar uma decisão na minha vida, né? Igual eu tava falando, que a questão da nossa decisão, hoje em dia, é que a questão da influência que nós temos, eu acredito que hoje o que nós fazemos lá no Atitude é influenciar pro bem, né? Que é influenciar o jovem pro bem, mas o mundo tá tipo assim, a todo tempo te procurando. Sim. Então, assim, o que foi feito por mim, me abraçaram. Então, assim, eu voltei para a casa de Deus com 19 anos. 19 anos. E assim, aconteceu várias mudanças na minha vida. Aconteceu muitas mudanças. Porque a volta tem que gerar mudança. Com certeza. Né? A volta nossa para a igreja, para a casa de Deus, tem que ter a mudança. Principalmente aqui, principalmente mente. Mental. Mudança de mente, né? Metanoia mesmo. Metanoia mesmo. Então, assim, eu acredito que o primordial foi a semente sendo lançada há muito tempo atrás, né? As palavras que já foram lançadas na minha vida, né? Então, assim, eu me vi de volta ao eixo, né? Eu me vi assim, sendo amado por Deus. Amém. Né? Porque, querendo ou não, Deus, eu sempre costumo falar que da árvore não cai uma folha sem for a permissão de Deus. Então Ele permitiu tudo que aconteceu na minha vida para que um dia eu possa ter algo para falar sobre Ele, né? Ah, Caio, mas você fez tudo, você passou por tudo isso. Mas sim, cara, Deus me fortaleceu em todo o tempo. Onde que eu fui, onde que eu pisei, onde que as plantas dos meus pés foram, Deus estava lá. Então, assim, estava fazendo algo do mal, mas poderia ter sido pior, né? Então, assim, hoje eu vejo o cuidado que Deus teve na minha vida, né? E assim, depois dos meus 19, eu meio que comentei já falando que a conferência de 2015, Conferência Apostólica de 2015, lá em São Paulo. Não sei se foi a primeira que teve em São Paulo. Acho que 2015, eu não lembro se foi a primeira. Mas eu peguei e falei, cara, eu vou. Nunca tinha ido numa conferência. Não sabia nem como é que era dinâmico, não sabia nem como é que funcionava a conferência apostólica. Né? Então, assim, fui na conferência apostólica. Naquela época eu trabalhava pro pastora Márcia, pastor João, eles me incentivaram bastante para ir, era naquela época. E assim, cara, eu falei, cara, eu vou. E foi engraçado porque nessa conferência eu fui para ouvir a palavra, eu queria mesmo me desprender mesmo. Eu falei, lá vai ser o lugar onde que eu vou me preencher daquele vazio que tá no meu coração, né? Sim. E aí, dentro desses 3 dias, eu conheci minha esposa lá. Que legal! Eu conheci minha esposa lá. Então, assim, a teoria do destino foi tão forte que eu descobri que ela morava 3 ruas acima da minha casa. Nossa. E eu não sabia que existia ela naquele setor. Porém, eu encontrei ela em São Paulo. Pra você ter ideia, né? Então, assim... E ela era da mesma igreja. Da mesma igreja. Ela foi resgatada também. Glória a Deus. Entendeu? Então, assim, o testemunho dela também é muito forte, sabe? Então, assim, eu falei, cara, é Deus. É Deus falando comigo. E, assim, graças a Deus, hoje eu tenho propriedade para falar que Deus transformou minha vida, Deus restituiu tudo aquilo que eu perdi, né? E hoje Ele me deu uma família. Glória a Deus. Né? Hoje eu sou diácono da igreja, né? Hoje eu falei pro pastor que nós somos 8 líderes, né? Eu sou líder da Fonte da Vida e sou líder do Atitude do Parque Ateneu, né? E aí surgiu essas oportunidades nas nossas vidas, né? De ser diácono, de ser líder, né? De ter voz, né? Para falar, de expressar as nossas... Tudo aquilo que Deus coloca, né? O nosso chamado, né? E todos os dias eu desenterro o chamado que eu enterrei um dia, né? E assim, graças a Deus, hoje eu tenho 2 filhas, que hoje é uma recém-nascida, mas a outra já está no ministério de dança, é super proativa na igreja, tem 6 anos, mas assim, parece que ela tem 20, sabe? Conversa com você igual tem 20. Mas assim, hoje eu vejo o cuidado de Deus nas nossas vidas, né? Na minha família, sabe? Então assim,
meu casamento, minha vida financeira. Então, assim, Deus restituiu tudo aquilo que eu perdi. Glória a Deus. Né? Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é bom, Deus é fiel. E sabe, você tava falando aí, foi passando tanta coisa, eu tô até assim, Espírito Santo, me ajuda a alinhar, a organizar as perguntas aqui. Porque isso é mais real do que a gente imagina. Com certeza. Quantas pessoas já esteve nesse lugar do Santo dos Santos e sabe o quão preciosa é a presença de Deus e por algum motivo um dia saiu. E eu gostaria de perguntar assim, lá no início, quando você saiu, quais foram os primeiros sintomas que você foi sentindo? Porque às vezes a pessoa que vai estar nos assistindo, ela ainda não saiu, mas ela pode começar a identificar. E eu acho que é igual doença. Se você começou a diagnosticar ali alguns sintomas, tem que procurar um médico. Com então, certeza. se a pessoa está começando a sentir alguns sintomas procure um pastor. Eu fiz uma pregação esse tempo atrás sobre a conexão com Deus, né? Jovens conectados, né? E uma delas eu falava sobre a nossa intimidade que nós temos com Deus e o que gerava praticamente tudo a nossa intimidade, fé, a busca de Deus, né? A busca pela palavra. E quando você falou a questão do quais sintomas que nós... Eu acho que sintomas é a melhor forma da pessoa conseguir entender. Acredito que sim. Mas assim, eu acredito que quando você começa a perder essa intimidade que você tem com Deus, quando você começa a perceber que você não está conseguindo mais conectar com Deus, as suas orações não estão atingindo os céus, eu acho que é um dos sintomas que você tem que começar a abrir os olhos, começar a abrir sua mente, começar a recalcular a sua rota, porque foi igual eu falei, né? A conexão que nós temos com Deus tem que ser diária, né? Todo o tempo. Quando nós desconectamos com Deus, as coisas não fluem. É um dos motivos, né? As coisas não começam a fluir, as coisas não começam a fazer efeito. Dá voz pro diabo. As nossas orações não começam a fazer efeito. Então, assim, a gente começa a dar brecha, abrir liberdade. Você não quer mais ir pra igreja. Isso, é igual. O amor vai saindo. É igual quando a gente tá doente. Quando a gente começa a ficar doente, a gente começa, assim, o sintoma da febre, só quer ficar em cama, só quer ficar em casa, né? E isso puxa outra coisa também. Isso vai englobando outras coisas, ansiedade, depressão. Isso entra tudo, né? Quando eu saí, na época que eu saí, né, por influência. Sim. Foi muito por influência, sabe? Então, assim, por isso que eu sempre vou bater na tecla que a influência que está tendo hoje, igual nós conversamos, a influência hoje do mundo, ela tá atenta para todos os nossos passos que nós temos hoje, né? Então, assim, a questão da influência que me tirou da casa de Deus, que me tirou da presença de Deus, foi muito forte, né? Então, assim, acredito eu que a partir do momento que nós desconectamos de Deus, desconectamos da igreja, né? Porque hoje eu sempre falo, eu costumo falar que a nossa igreja é muito proativa, é muito viva, né? Então, assim, nós temos... Só fica parado quem quer. Só fica parado quem quer. Então, assim, não tem nem como você virar pra mim e falar assim, eu não vou pra igreja, eu não vou pra Fonte da Vida porque não tem uma rede legal de jovens. Não tem como você virar pra mim e falar assim, não tem uma estrutura legal pro meu filho. Meu filho tá perdido, eu não tenho o que fazer. Você tem que fazer, porque tem o Docmos. Você tem que fazer, porque tem uma atitude hoje em dia. Tem um ministério infantil de crianças. Então, assim... mas eu tô muito velho. O que mais a gente ouve. Tem o departamento da família também. Tem o departamento da família. Cursos extraordinários. Tem cursos específicos, né? Pra homens, pra mulheres. Então, assim... a gente não pode falar que nós não temos nada para fazer na igreja. Essa é a conexão que nós temos que ter. Então, um dos motivos que você falou, quando a gente começa a perceber que a gente está se distanciando de Deus, a sua conexão, eu acredito que é minha opinião, a sua conexão está fraca com Deus, né? Não sei se respondeu aquilo aqui. Sim. O mundo, ele tem um ditado que eu até falei esses dias para trás na campanha chamada Santidade. Mente vazia, oficina do diabo. Eu coloco cristão com mente vazia, oficina do diabo. Quanto mais você está desconectado com Deus, você está dando legalidade para o diabo tomar conta da sua vida, com certeza, da sua mente. Com certeza. Querendo ou não, se você desconectou com Deus, você já abriu uma brecha enorme. Então o diabo vem e faz
a o bagaceira que quiser. na cabeça. Faz o que quiser. Pastor, mas eu tô me sentindo fraca. Ó, eu tô te entrevistando aqui, né? Mas como pastor, o conselho que você daria pra quem está se sentindo fraco e às vezes, porque realmente, às vezes você tá tão fraco que você não consegue encontrar o caminho de volta. Sim. Mesmo dentro da igreja, você não quer desconectar com Deus, mas você tá ali nas suas últimas forças tentando, mas não tá conseguindo. Eu costumo falar para os nossos discípulos, e a nossa igreja prega muito sobre isso. Lá você deve ter o seu discipulado. Uhum, sim. E você acabou de falar que você foi atrás do seu amigo Patrick. Uhum. Por que eu perguntei se ele era o seu discipulador? Porque, Stephanie, eu acho que, e eu creio que nós temos que estar debaixo de uma cobertura espiritual. Amém, amém. Com certeza. Amém? Amém, Porque, com certeza. querendo ou não, nós estamos debaixo da cobertura espiritual, você tem a quem recorrer. Sim. Você tem o seu líder. Quem foi a primeira pessoa que você lembrou? Da pessoa que te mandava mensagem. Entendeu? Com então certeza. você tem uma pessoa para poder, eu vou lembrar da pessoa que me mandou mensagem por último. Eu já tive vários testemunhos. E se tá de com um pessoas... discipulador que não manda mensagem, troca, conversa Sim. às vezes com o seu pastor local, com o seu bispo. Com bispo, Olha, com alguma liderança. E não é errado, viu, trocar, tá? Não é errado. Não, viu? o Iago, mas a pastor Iago, Sim. perdão, pastor Iago, a pastor Lucila, ministrou sobre isso aqui, né? Deu uma entrevista sobre isso, discipulado. O discípulo não é obrigado a ficar com o discipulador que está. Sim. Ele tem que estar confortável e tem que estar confiar na pessoa que está. Sim. Mas voltando à sua pergunta, Steph, eu acho que é o seguinte: se tá fraco, você tem que estar debaixo de uma cobertura. Você tem que ir atrás de uma pessoa que você possa confiar, me ajude, igual você foi, me ajude, eu tô passando por isso, ora comigo, vem fazer um jejum comigo, que hora que tá sendo os cultos, porque querendo ou não, se a pessoa tá fraca, tá sentindo ruim, ela tem que dar um passo de fé. Sim. Com certeza. Né? Então ela tem que tomar a decisão de buscar aquilo. A mesma sabedoria que ela teve, o discernimento que ela teve de ver que ela tá fraca, precisa de ajuda, ela tem que ter a sabedoria de ir atrás de ação de procurar ajuda também. E nós discipuladores, e nós discipuladores, pastores, líderes, estamos aqui para isso. Amém. Para servir. Amém. Para poder, igual nós falamos naquela hora. O Bispo Neto tem muito batido nessa tecla. Muito. E nós vamos escutar muito essa palavra. Nós somos mordomos na casa de Deus. Amém. Amém. Nós somos mordomos na casa de Deus. Nós temos que estar preparados para poder receber aquele que está chegando e colocar à mesa. Amém. E só, tipo, concluindo o que você está falando, só para puxar a ressalva para mim, quando você falou na questão do discipulado, é legal a gente ver isso aí, porque a gente tem que se sentir bom com o nosso discipulador, né? A gente tem que ter essa intimidade com ele, né? Tô me lembrando na minha cabeça na época de Jesus, né? Na época de Jesus andava e as pessoas seguiam ele, né? Sim. Então, assim, essas pessoas tinham essa certa intimidade com Jesus, né? Então, assim, acredito que por ser Jesus, já sabia das dificuldades deles, né? Mas essa questão do discipulador está sempre em oração, até mesmo para a ovelha que já foi para fora, já saiu, né? Não desistir, né? Amém. Então, foi, acho que um dos pontos primordiais que aconteceu, que o Patrick, hoje eu falo muito ele nesse meu testemunho, porque foi um cara que nunca desistiu de mim, nunca deixou de orar por mim, né? E o pessoal falando que o senhor tinha falado, né, em questão do discipulador, né? Então, assim, ele meio que ainda acreditava em mim, né? Então, assim, quando naquela passagem que fala que deixa a ovelha para buscar a que tá lá fora, né? Acho que encaixa muito bem, né? Sim. Então, acho que seria legal compartilhar. Às vezes você está nos assistindo, eu senti de compartilhar isso. Você tá aí já no mundão, sem saber como voltar. Mas eu não tô na igreja, eu não tenho discipulador, eu não tenho pastor. Mas você pode ligar no 4007-2910. Nós temos pastores da Fonte da Vida, e pastores mesmo, 24 horas para te atender. Então você tem sim um pastor a quem recorrer. Ou uma pastora, se você é mulher, se sentir mais à vontade, nós temos também pastoras ali à disposição para poder orar com você e falar. E quando a gente tá, eu não nasci num lar cristão, me converti aos 13 anos, desde então não saí mais dos caminhos do Senhor, mas eu sei o que é também estar no mundão. A pastora Wagner, no episódio anterior, ela falou, quem já pisou no chiqueiro, que é literalmente o mundo, não tem como você não sujar, e a gente sabe que lá tem um mau cheiro. Lá é um lugar que você, às vezes, muito dificilmente consegue se levantar, porque é aquela lama pesada. Quando você estava nesse lugar,
ali vivendo tudo isso, você chegou a viver alguma coisa assim em relação à igreja, ou você realmente se desligou de tudo? Como que foi esse momento assim? Porque às vezes a pessoa se encontra nesse lugar. E além dessa situação que Deus permitiu acontecer na sua vida, uma outra coisa que você viu que realmente foi algo que te puxou de volta? Então, quando eu saí, né, igual eu falei, eu tinha a palavra no meu coração ainda, né? Então, assim, eu não vou falar pra você que eu fiquei 4 anos fora da igreja. Claro que eu tinha minha fé, eu gostava de ir e tudo mais. Só que é aquele crente morno, né? Sim. Que ia pra igreja, mas gostava do mundo, né? Então, assim, esse é o pior tipo de crente que tem, né? O pior que tem, né? E Deus tá a ponto de vomitar. Isso, então, assim, ou você escolhe um lado ou você não faz nada, né? Então, assim, eu meio que tava ali no meio do muro, em cima do muro mesmo. Então, assim, as coisas que eu fazia dentro desses 4 anos, eu fui sim, acabei indo algumas vezes, eu ia muito na igreja do Jardim América, né, minha antiga namorada, ela ia lá e a gente ia também, tudo certo, né, então assim, sem compromisso, né, não quero compromisso e tudo mais, né, igual você falou, a gente tá no chiqueiro ali, né? Então, assim, não tem como você não se sujar e isso acaba que influencia você ali dentro de outras pessoas, sabe? Então, assim, eu meio que não ia muito por conta da vergonha também. Esse é seu ponto, certo? Que eu daqui a pouco. Então, assim, a questão da vergonha, acho que puxa muito a questão disso, sabe? Porque às vezes a pessoa sente aquele espírito de acusação, fala assim, nossa, a pessoa já me viu naquele lugar. Eu lembro Nasceu aqui dentro, então, né? Eu lembro do apóstolo falando, falou assim, irmão, às vezes eu passo do seu lado assim, você falta se esconder. Mas acredito mais que a questão do medo, da acusação, né? E como eu cresci num lar cristão, eu tinha muito isso comigo, sabe? De falar assim, o que as pessoas vão falar de mim, né? E falaram, entendeu? Então, assim, eu não vou falar... Ser humano, né, meu irmão? Ser humano. Então, assim, eu também não vou falar nada também. Tipo assim, chegar e falar assim, mas a pessoa falou, não, deixa quieto. Porém, qual que foi a sua outra pergunta? Desculpa. Não, a chama que ardeu, assim, sim. além da situação. Então, assim, teve um período antes de eu fui batizado com mais ou menos uns 14 anos, 13 anos mais ou menos, né? E aí, acho que o pastor Mateus, lá do Cerrado, sim, ele era líder de jovens, se não me engano, acho que dessa igreja que eu ia, né? E eles fizeram uma comunhão numa chácara. E eles fizeram um batismo lá. E eu falei, cara, tipo assim, Deus tocou no meu coração pra me batizar de novo. Eu batizei 2 vezes. Eu me batizei 2 vezes. Né? É errado? Não sei. Não sei se é errado. Não tomo 2 ceias também, viu? Na igreja eu não tomo 2 ceias. Então, não tem isso. Então, assim, eu batizei 2 vezes. Sentindo o Espírito Santo. E assim... Cara, você deixou de fazer... Então, você deixou de fazer suas coisas depois que você batizou? Não. Eu continuei indo pra igreja sem compromisso, mas também eu tava no mundo também. Então, assim... Eu acabei que fui várias vezes, mas o que me despertou foi a questão das presepadas, questão do medo, entendeu? Do acontecido, tipo assim, de Deus voltar, Jesus voltar e eu não tá lá, entendeu? Então, assim, acho que tudo foi encorpando a ideia de querer voltar 100% e o que aconteceu foi isso. Isso é bacana você falar, porque mesmo você... desviado dos caminhos do Senhor, fora da igreja, você tinha temor do Senhor ainda. Sim. Né? Porque às vezes você tá tentando sair dos caminhos do Senhor né, Stephanie? E acaba que tem o temor do Senhor ainda. Sim, e graças a Deus que você tem um temor do Senhor ainda. Isso. Porque se você tem um temor do Senhor, você está sendo constrangido pelo Espírito Santo ainda. Com certeza. Né? Porque, querendo ou não, o Senhor cuida de nós até nos momentos de fraqueza, nos momentos mais delicados da gente. Sim. Né? E outro ponto que eu queria te perguntar também é relacionado à questão da vergonha. Até que ponto a vergonha realmente te fez adiar essa volta? Né? Porque, querendo ou não, eu estava comentando com o Kai, Steph, acho que eu já contei um pouco do meu testemunho também. Quando você está no mundo, a palavra de Deus fala que o mundo já é do maligno. Quando você está no mundo e não conhece a Cristo, não aceitou Ele como Senhor e Salvador, você serve quem?
O diabo, você, né? Serve o maligno. Então eu creio que eu servi o maligno 28 anos da minha vida, né? E eu já tive lá fora também. Eu sei qual foi os perigos, né? Que o mundo proporciona. Com certeza. Né? E quando eu vim para os caminhos de Jesus, que eu acabei de contando um breve testemunho meu lá fora, que eu conheci a Cristo mesmo, eu tive vergonha. Mas a vergonha, o fato de eu querer conhecer, de querer mudar de vida, de eu ter essa opinião própria que eu estava conversando contigo, de vir para Cristo, foi o que fez assim, ó, deixou toda a minha vergonha de fora e fez eu vir para Cristo, entendeu? Foi o que eu estava comentando com ele, Stephanie. De repente você tá fora da igreja e você não tá tendo essa opinião de voltar para casa, de voltar para casa do pai. Igual o filho pródigo. O filho pródigo passou por que passou, mas ele viveu o que viveu e ele lembrou, nossa, os funcionários do meu pai têm isso, têm aquilo, e eu não tenho. Mas eu tive a opinião própria de mudar, sair daqui e voltar para casa, entendeu? Então a pergunta é, até que ponto a vergonha te deixou mesmo e as influências te realmente falou assim, ó, não, Caio, não vai. Igual eu te falei no meu testemunho. Meu amigo me ligou, tava na fila do batismo para poder batizar. O cara continuou me ligando, até eu atender o telefone. Muri, o que você tá fazendo aí? Vamos pra farra, vamos pro mundo. Então, até que ponto aconteceu isso? Então, você falando na questão da influência, né? Teve várias pessoas que falaram, cara, não compensa, você já foi de lá, então assim... Você viveu aquilo lá, então assim, isso, você vai querer ainda? Né? E aí onde que eu sempre tô batendo na tecla lá no nossa regional, que é a questão da atitude, né? De você ter suas próprias escolhas, né? Então assim, quando eu tive esse primeiro contato de querer voltar, eu tive essa escolha, né? Só que depois disso, eu ainda tinha essa vergonha. Então assim, eu acredito que a partir do momento quando você aceita voltar para a casa de Deus, a partir do momento que você aceita se recalcular a sua rota, né? Retornar ao seu ponto de partida de novo, né? Então assim, você tem que entender que vai ter os julgadores, sim. Vai ter as pessoas que vai te julgar, vai ter as pessoas que vai falar para você, mas eu te vi fazendo isso. E você tá aqui agora, e aí? Mas agora é 100%? Porque assim, aí gera aquele desconforto em você. Então assim, nós que voltamos, igual eu que voltei, aonde que... Posso abrir uma aspa? Pode sim. Irmão, em nome de Jesus, a gente tá ouvindo um testemunho. Se alguém voltar para sua igreja, às vezes você é a pessoa que tá ali, o crente, que graças a Deus nunca desviou, tá firme na igreja, abraça quem quiser voltar. Abraça, não julga não. A pessoa vai estar às vezes cheia de espinho, realmente cheia de carrapicho. E quando você abraça quem tem espinho, o que às vezes pode acontecer? Você pode ser espetado, mas a pessoa ainda não foi transformada totalmente. Trata quem está retornando para os caminhos de Deus como um novo convertido. Eu vejo que a gente um ponto muito importante. A gente tem que tratar quem está voltando como um novo convertido. A pessoa está começando a caminhada dela de novo. E às vezes é até um pouco mais complicado que um novo convertido, porque ele mesmo faz questão de colocar várias placas assim nele. Eu pequei, eu errei, eu fugi. Tem que deixar bem explícito para as pessoas. Ele também às vezes faz questão de se expor. E para que mais a gente se expor? Então, se às vezes você é o líder, né? Se você é o irmão da igreja, abrace e seja como João Batista foi, aquele que prepara o caminho para a volta de Jesus, para a vida daquele irmão. É a gente ter a paz realmente, ter a misericórdia, é dons do Espírito. Tem gente que é mais difícil de dar. Eu não sei como foi você, se você era... Tem gente que é mais difícil. É mais difícil, mas né? Mas tem gente... Deus dá graça. Se fosse assim, não era pra gente estar... Quando a gente olha pra história do filho pródigo, o irmão... É Deus falando. É Deus falando. Eu ia falar isso agora. Eu ia falar isso Deus agora. falando, Deus tá falando. Até o irmão do filho pródigo julgou o irmão dele. Até o irmão julgou. Isso é verdade mesmo. Igual você... Boa colocação, porque acontece muito isso. Infelizmente, nós temos isso ainda. Não vou falar assim que é... Então, eu não vou falar assim que é enraizado da nossa. Não existe, né? Não é da nossa. Eu falo da denominação. Porque é a questão humana mesmo, a pessoa julgar, né? E puxando o lado do filho pródigo, né? O pai dele foi lá e falou assim, meu filho retornou para nossa casa. Eu quero que você prepare o banquete para o nosso filho,
né? E foi onde que gerou a inveja e gerou várias coisas no irmão, né? Então, assim, quando eu voltei, eu queria ficar mais reservado por essa vergonha, né? E eu queria ser mais reservado por isso, né? É certo que eu nunca falei o que eu tô falando hoje, porque assim, eu não sabia da reação das pessoas, porque tem pessoas que vai chegar e dizer, nossa, Kai, foi muito impactante no que você falou, ou foi, ou vai gerar aquela dúvida sempre de, você tá 100% na igreja agora? Então assim, esse tipo de comentário que eu evitei, sabe? Esse tipo de pessoas eu deixei de lado, né? De falar assim, de gerar essa dúvida no meu coração, porque quando a gente volta, igual eu mesmo que voltei, minha maturidade estava, tipo assim, zero, sabe? Tipo assim, eu não tinha maturidade para nada, né? Eu sendo obreiro da casa, da Fonte da Vida, eu já participei de liderança, né? Então, assim, eu não tinha nenhum tipo de maturidade. Mas sabe um versículo que queima muito meu coração? Muito mesmo. Quem muito foi perdoado, muito ama. Muito ama. Quando você reconhece que o perdão de Deus basta, é como você só consegue amar Ele e só amar Ele, só amar porque só você sabe que você foi muito perdoado. E isso é engraçado porque, tipo assim, nós tem as fases do amor de Deus, né? Seu primeiro amor. E, tipo assim, quando eu voltei, eu comecei a sentir o primeiro amor de novo. E que a gente sempre esteja no primeiro amor, porque o primeiro amor é o mais bonito, né? Igual quando a gente namora, quando a gente tá ali, aquele primeiro encontro, aqueles primeiros encontros é os mais bonitos, né? Que aí você quer fazer tudo, né? É igual a gente tava conversando da questão da proatividade dentro da igreja, você quer estar sempre ali, pastor, tá precisando de alguma coisa? É isso, você quer ser útil pra tudo. Então, assim, esse primeiro amor tem que existir todo o tempo, independente se a pessoa tá 10 ou 15 anos dentro da igreja, ou recém-convertido, ou a pessoa que tá voltando. Posso abrir outra aspas? Pode. Fica à vontade. Porque você falou, você quer fazer tudo, você coloca à disposição. E quantas vezes eu já vi pessoas que retornam e realmente se colocam à disposição, querem fazer tudo e as pessoas fazem barrar. Freia. Eu acho que tem que ter o zelo. Não dá pra simplesmente tratar a pessoa realmente igual você tinha feito curso de obreiro, mas Sim. você saiu no seu retorno, não dá pra já você estar ali no cargo Com novamente certeza. de obreiros. Mas tem tanta coisa, como a gente falou, tem tanta coisa que dá pra fazer na igreja, e se a pessoa realmente está se colocando à disposição, por que não deixar ela ali? Vai entregar uma lembrancinha, recorta um papel, tem muita coisa, eu tenho certeza, ainda mais dos núcleos. Sim, com né? certeza. Que é um lugar que tem mais coisa pra fazer. A sede tem muita coisa, mas como a gente consegue ter uma equipe um pouco maior, né? então distribui muito, mas núcleo... Nós lá da nossa regional, nós optamos por fazer uma equipe de apoio nosso, né? Então, assim, tem algumas pessoas que você começa a ver que a pessoa tem essa afinidade de fazer a obra, né? De pegar no pesado. Tem gente que não gosta, infelizmente, né? Então, assim, tem pessoas que sentem essa vontade, se sente... Como é que eu posso falar pra vocês? Tipo assim, se sente lembrado, né? Então, assim, nós abrimos esse grupo para essas pessoas que é os nossos apoios, né? Ah, Kai, você escora nessa pessoa. Não, nós que somos líderes principais, nós somos o que mais trabalha. Porque a batalha espiritual é muito forte, né? Nós desgasta mais que a física. Então, assim, não vou falar assim que eu sou o Thor do mundo espiritual, mas a gente tenta entrar no mundo espiritual pra tipo assim, não respingar nos restantes, né? Não que os restantes não tenham acesso ao mundo espiritual, mas assim, nós somos líderes, a responsabilidade maior seja nossa. Então, assim, eu acredito que se as pessoas começarem a entender que esse tipo de pessoa, né, essas pessoas têm essa proatividade na sua igreja, no seu núcleo, né, e não freie essa pessoa. Porque é daí que nasce o ministério da pessoa, né? É daí que a pessoa começa a entender o que é um altar, qual que é a responsabilidade que o altar te traz, né? Porque, igual você falou, eu voltei para a igreja totalmente cheio de espinhos, né? Então, assim, com o coração totalmente amargurado, né? Com a maturidade zero. Mas, assim,
como eu já tive um contato com o altar, eu sabia que o altar é santo. Amém. Né? Eu não posso chegar lá do jeito que eu estou, né? E falar assim, hoje eu vou orar. Também já querer chegar no lugar que você está. O famoso chegar metendo a porta, metendo o pé na porta, né? Você não pode. Então, assim, tem que ter esse scout, né? De você preparar essa pessoa, né? Que voltou para a casa de Deus. Porque essa responsabilidade do líder de preparar essa pessoa é muito maior do que da pessoa que converteu agora. Porque a gente sabe dessa fragilidade que ela tem pro mundo. Né? A gente sabe que essa fragilidade. Então, assim, cara, então você não tá fazendo um bom serviço porque a qualquer momento ela pode sair. Não, a gente tem que ter essa consciência de que a pessoa já experimentou o mundo. Entendeu? Então, assim, a nossa oração, a nossa abordagem na igreja tem que ser diferente. Igual você falou, a questão da pessoa voltar e você julgar, não, você tem que abraçar, mesmo se você for afetado por aquilo, né? Vai ser prazeroso no dia que você vê essa pessoa que você discipulou, que voltou para a casa de Deus e tá lá sendo ordenada pastor, ou fazendo o seu grupo de discipulado. É prazeroso, né? Você chegar e ver lá seu fruto dando frutos, né? A sua semente que você plantou gerou fruto, e esse fruto gerou outros frutos. Então, assim, acredito que o líder hoje, ele tem que ter essa responsabilidade. Ele tem que, como se diz, né? Tem que ir pra batalha mesmo e ir atrás. Não vou envolver com a pessoa porque eu fico com medo de atrair aquilo que a pessoa já fez. Não, cara, você tem Espírito Santo, você tem Deus. Você tem Deus é seu escudo. Né? Então é isso que eu acredito. E até medo, de repente, do líder tá ali, já conhece a pessoa desviou do caminho, a pessoa era muito proativa. Um exemplo, a pessoa era líder. E o líder, de repente, a pessoa volta, o líder que está no posto hoje, tem até o tipo de... Como o irmão do filho pródigo. Isso, inveja. Fala, nossa, o cara vai voltar e vai tomar meu lugar. Não é assim, né? Eu acho que... Não sei se você... Eu tô até olhando aqui pro livro, não sei se você leu o livro do apóstolo. Ainda não, vou ter outra oportunidade. Esse livro, O Plantador de Tâmaras, o apóstolo fala um pouquinho sobre esse assunto. Da pessoa que é líder, que é proativa, que gosta de exercer o ministério, e o líder que já está posto. Para tomar esse cuidado mesmo de não apagar o fogo que o cara tá, de exercer, de servir a Deus. O livro do apóstolo fala um pouquinho sobre isso também. Não com essas palavras, eu estou dando um exemplo. Mas assim, quem não leu, é muito bom ler. Para você que é líder, né, Stephanie? A gente incentiva muito, o apóstolo incentiva muito. Principalmente todos nós, líderes da Fonte da Vida, nós temos que ler esse livro para poder pegar a visão mesmo, que é realmente ser um líder. Né? Com certeza. Mas o que você falou é muito importante, cara. E detalhe, tipo assim, a questão das pessoas, ela vai falar, as pessoas vão falar. Só que assim, uma das coisas que eu ouvi muito, igual a gente tava conversando, foi de que a pessoa foi lá pra você falar assim, mas você tá querendo fazer tudo? Você tá querendo abraçar tudo? Então, tipo assim, meio que te colocando barreiras, né? Tipo assim, falando pra você, mas você quer pegar tudo? Como assim? Foi o que aconteceu comigo, né? Você quer pegar os 4 anos que você ficou fora e quer fazer em 2, 3 meses. Quer fazer em 2, 3 meses. Igual fala, quer colocar Goiânia da Aparecida. Tipo assim, não tem como. Mas, tipo assim, a pessoa que tá com aquele primeiro amor, que tá ardendo, ela vai querer fazer tudo que for colocar na mão dele. Então, assim, não frear essa pessoa, sabe? O que aconteceu comigo foi de que algumas vezes eu ouvi de pessoas falarem assim, mas você quer fazer tudo, cara? Então, a minha resposta foi assim, eu falei, cara, eu já perdi muito tempo fora da casa de Deus. Então, assim, a minha motivação é essa aqui. Se eu não fazer isso aqui, eu vou morrer, cara. Eu vou morrer, minha fé morre. Minha fé vai morrer. Então, assim, o que eu hoje tenho é baseado na minha fé. É o que eu acredito, né? A minha expectativa, né? Eu tô tendo uma expectativa nesse começo de ano, né? E uma coisa que eu tô falando muito isso, eu tô pregando muito isso e falando para as pessoas da nossa oração, que nós, eu não sei se isso impacta outras pessoas. Eu tenho o mesmo entendimento que o meu, de que esse ano nós começou o ano orando muito, né? Então, assim, a minha expectativa para esse ano é tipo assim, é muito grande, sabe? Amém. Então, assim, igual quando a gente começou o ano, né? Começou orando e tudo mais, e aí
eu tô pregando isso várias vezes. Nós temos que orar. Temos que orar. Nós temos que estar sempre conectados. A gente começou com a campanha Chamada Santidade. Chamada Santidade. Se você às vezes quer saber o que é, a gente gravou alguns episódios falando um pouco. Bispo Neto, Bispo Luana veio, depois veio a pastora Wagner. Você pode ir lá no nosso canal no YouTube e assistir os episódios, que essa campanha é sensacional. Muito boa, né? E tá trazendo muitos frutos, viu? Amém. Trazendo muitos frutos, viu? Glória a Deus. E uma coisa que eu até vou pegando para quem às vezes ainda se encontra nesse lugar sem força para voltar, tem cheiro de avivamento vindo. Tem algo especial no mundo espiritual sobre o Brasil. E se você já pisou nesse lugar, você sabe o quão especial é viver tudo isso em Deus. Você pode voltar, porque tem lugar na mesa para você, meu irmão. Amém. Minha irmã, eu não sei se você passou pelos caminhos aqui, igual o Caio falou, se você trilhou as rotas. Às vezes você já está tão envolvido, tão preso. Às vezes até casou, né? Tem pessoas que quando se desvia, casa com uma pessoa errada, tem relacionamento. Volta você e seu filho, volta você e sua filha, o seu cônjuge, eu tenho certeza que será consequência desse retorno, desse trajeto de volta. Quando a gente olha para a história do filho pródigo, eu acho uma coisa muito interessante, porque primeiro ele pediu pro pai ali a metade da herança dele. E a gente vê que ele não queria ficar rico, ele só queria realmente pegar aquele dinheiro para ir gastar. E foi onde depois, logo disso, ele saiu de casa. E a gente vê que ele, depois disso, ele chegou realmente ao pior nível que qualquer ser humano pode chegar. Que não fala que ele comeu, mas que ele desejou a comida dos porcos e ainda negaram para ele. Pensa, você desejar a pior coisa e ainda te negar até o pior. A questão da humilhação é feia, né? Muito ruim, né? Demais a conta, misericórdia. Mas ele se lembrou, né, da casa do pai, e lembrou do servo, porque geralmente quem está nesse lugar do pior estado, e a gente vê, e é uma coisa tão assim, eu estudei muito e até compartilhei com vocês pra gente estudar sobre essa história. O diabo, ele é tão astuto, gente, o mundo espiritual é real, não dá pra brincar. Não dá. Quando a gente é filho não senta no chão. Eu não sou mãe ainda, mas vocês que são. Você vai colocar seu filho para sentar à mesa. À mesa. Aí primeiro o diabo veio ali com um engano. Achou uma brecha no coração, foi lá e falou, pega metade lá da sua herança. E aí depois disso, não, pegou sua herança, sai, vai viver, que você vai poder viver mais livre, porque aqui você está muito preso. Que é uma mentira de Satanás demais em relação à igreja. Com certeza. Sendo que é um lugar que a gente é mais livre. É o lugar de mais liberdade. Se você tem se sentido preso dentro da igreja, ou se você se sentiu em algum momento preso, isso é uma mentira, uma seta de Satanás sobre o seu coração para realmente te tirar do lugar de mesa. Satanás, ele não pode se sentar à mesa com Jesus como nós podemos. Com certeza. E mesa, eu falo até de mesa física mesmo, como aqui nós estamos, eu sinto a presença dele aqui. Glória a Deus, amém. Como da mesma forma também, mesa fala de comunhão, mesa fala de intimidade, mas ao mesmo tempo fala de choro, fala de consultas ali, quando você vai consultar com o médico, é ele sentar de lá e você de cá. Então, mesa fala de várias coisas. E aí, por que ele faz questão de lançar mentiras? Porque ele realmente quer nos tirar desse lugar de filhos, para nos colocar nesse lugar de pecado, de escravidão e de prisão. Com certeza. E quando a pessoa está nesse lugar, realmente às vezes é muito difícil de conseguir isso, porque daí ele te tira essa identidade de filho. E é difícil depois conseguir se olhar de novo como filho. Mas, meu irmão, nós estamos aqui essa tarde. O Caio veio aqui para compartilhar o testemunho dele. O pastor Murilo está aqui compartilhando também sobre o testemunho dele, para te falar que existe um caminho de volta, que existe um lugar para você na mesa, você é filho. E o caminho está mais próximo do que o pessoal imagina. Porque é uma ação. É uma ação. Sua. Uma ação, viu? E quando o filho voltou, o pai recebeu ele, mandou ainda falar, são coisas muito específicas que eu não me lembro bem, mas se eu lembrar, é roupa, Anel. Mandou sandálias. Buscar um novilho gordo, né? Para um churrasco, fazer um churrasco. E algo interessante, Stephanie, Caio, que você está falando, o Espírito Santo está me incomodando, e eu mais cedo orando. Se você ler na história, quando o pai avista o filho, o que o Espírito Santo colocou no meu coração? Mesmo você saindo, mesmo você, Caio, que você saiu,
o Pai te vê de longe. Aleluia. Aquela Ele te olhando, vê. Deus- olhando você de longe, né? Deus te vê de longe. Deus, mesmo você saindo, mesmo você que Amém. está indo fora do caminho do Senhor, Deus está olhando para você. Amém. O Senhor olha para nós. Amém. Foi igual O tempo todo ele está olhando para nós. Então, na história do filho pródigo, o pai viu de longe, o pai saiu correndo. Ou seja, Deus anseia por nós. Amém. Deus anseia que você volte para casa, volte Amém. para a mesa. Amém. Você não perdeu o lugar na mesa. Não. Você não perdeu o lugar na mesa. Você A continua mesa sendo está filho. aqui. Amém. Você continua sendo filho. Amém, amém. Deus está aqui, Jesus está à sua direita, nós estamos à mesa com o Pai. Amém. Amém. E só concluindo, quando eu falei que eu fiquei 4 anos fora, não aconteceu coisas piores porque Deus estava vendo, Amém. Amém. né? Então assim, eu tinha uma sentença, né? Se eu continuasse. Mas por Deus me ver, mesmo de longe, né? Tem pessoas que acham que você que saiu, desconecta, tipo assim, Deus não quer mais saber de você. Não. Deus vai ser sempre seu pai. Independente Eu do não que tenho você fazer. filho, vocês têm. Né? Se sua filha tá repreendida, mas Não. tipo assim, você tá no shopping, não, pai, eu vou querer ir naquela loja ali, o senhor fica nessa. Você vai fazer questão de acompanhar Com ela pra não certeza. perder ela de vista. Com certeza. Então, assim, Deus não vai deixar de ser seu, Deus não vai deixar de ser seu pai. Amém. Independente Nunca daquilo que deixará. você for fazer. Amém. Né? Ah, mas eu fiz uma coisa muito feia. Cara, Davi também fez muita coisa feia, não foi? E hoje tipo assim, ele é considerado segundo o coração de Deus. É suas ações, seus arrependimentos. A sua Que entrega. isso é uma entrega para Deus, né? Então, assim, eu acredito que o que o senhor falou, na questão de que Deus vê e Deus me via de longe, Amém. né? Então, assim, uma coisa que minha mãe sempre orou por mim, e aquela oração de que, aquela permissão que Deus deu naquela época para o Satanás fazer tudo que poderia fazer com Jó, menos triscar na vida dele, foi as orações que minha mãe fez isso. Eu até falei pro senhor, o calejado, o joelho calejado, né? Então, assim, Pagou um preço. pagou um preço, permitiu tudo o que tinha que ter feito, porém minha vida nunca foi encostada, né? A minha vida não Glória a teve, Deus. não tive nenhum tipo de consequências na minha vida, né? Então, assim, hoje eu sou um testemunho vivo para falar que, tipo assim, igual o senhor falou, que tem pessoas que tá lá fora, que acha que Deus não tá vendo. Irmão, você que tá vendo a gente, vocês que tá nos acompanhando, Deus tá te vendo a todo Esse episódio tempo. foi feito pra você. Foi feito pra mim, né? Então, assim, eu orei bastante, pedi pra Deus me capacitar, ser boca dele aqui mesmo, né? Então, assim, Não, mas eu falo pra você também, mas esse episódio, essa conversa foi feito pra quem está com também certeza, nos com assistindo certeza. e precisa voltar. É um Precisa ponto. encontrar o caminho de volta. É um ponto que a gente acha que não deve ter muito. Praticamente. Eu acredito que deve ser uns 70% da igreja. Acontece muito isso. E existe um engano também muito grande hoje em dia. É a pessoa, porque eu tenho a minha fé aqui em casa, que é exatamente um pouco o que você falou. Mas existe a diferença do sentimento, emoção, do que realmente a verdadeira entrega, que foi a diferença que você viu, do que o momento que você retornou de verdade foi quando você se entregou. Com certeza. Porque, igual, eu vejo isso também é um engano de Satanás. Porque isso te afasta e te impede de sentar à mesa. Você ter sentimento, porque eu tenho minha fé aqui em Deus, tá bom do jeito que tá. Você ainda não se tornou filho, porque o filho, ele realmente se senta à mesa. E para sentar à mesa, você não vai deixar seu filho sentar de qualquer jeito. Com certeza. Né? Para sentar à mesa tem os modos, tem os princípios. Então, essa questão da entrega também, que eu creio que está muito naquilo que o pastor falou, do seu passo de se entregar. E às vezes vai ter momento que você não vai conseguir sentar na mesa, mas vai ter gente que vai arrastar a cadeira ali para você sentar, vai te ajudar, que é onde entra o pastor, o discipulador. Porque, igual na rede social, não sei se é só eu que às vezes vejo essas pérolas abençoadas. A pessoa Aparece pra você, né? ouvindo um louvor como se fosse uma música motivacional, sendo que existe algo tão mais profundo. Muito mais. E essa Muito questão de ser morno, isso é muito sério. Volte logo pro caminho, senta logo na mesa. Às vezes vai doer. Com Eu acredito certeza. que deve ter doído, né? Nossa, nem fala, viu? A questão das escamas, né? Vai tirando, né? É igual no mundo natural, quando você começa a tirar as penas da galinha, né? Acredito eu que deve doer demais. Então, assim, é Deus te limpando.
E você tem que permitir isso, né? Essa questão de Deus te limpar, né? Você, igual você falou, você tava num chiqueiro. Então, assim, suas vestes tem que ser limpa, tem que ser trocada, você tem que receber um novilho gordo para te receber, você tem que estar preparado para sentar na mesa, né? A Bíblia não fala, mas com certeza o filho pródigo tomou de um belo banho. Sim. Com certeza. Cortou o cabelo. Mas ele decidiu, ele falou, pai, barba. eu quero estar de volta, né? Ele decidiu. Ele decidiu. Ele tomou um belo de um banho, fez a sua barba, com certeza, cortou suas unhas. E só vestiu vestes novas. Viu, veste, e só colocando uma ressalva que você falou, quando eu voltei, mudou tudo. A personalidade, a vestimenta, viu? A sua autoestima muda, a sua fisionomia muda. Então, assim, antes era qualquer coisa, agora não. Você entendeu? Igual você falou, né? Então, assim, acredito que muda muito, viu? Porque, querendo ou não, quando você... como que eu vou colocar? Quando você está em Cristo... É a nova criatura. É a nova criatura. Você não se permite, assim, corromper com o mundo. Uhum. Pelo contrário, você não vive os padrões do mundo, mas vive os padrões de Cristo. Amém. Entendeu? Entendi. Então, quando você está com o Espírito Santo, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Crendo ou não, você não vai ter as mesmas atitudes que você tinha no mundo quando você não conhecia Cristo. Não é verdade? Com certeza. Então, a partir do momento que você fala assim, ó, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu sou uma nova criatura. Se eu sou uma nova criatura, aliás, se eu aceitei Jesus, eu deixei de ser criatura e agora eu sou filho. Então eu posso ter o meu lugar à mesa, eu tenho o meu lugar à mesa. Amém. Então, para mim achegar-se no Pai, eu tenho que ter uma vestimenta correta, Sim. eu tenho que ter umas palavras corretas, eu tenho que aprender a me apresentar para o Pai. E essa apresentação nada mais é que oração. Oração. Deus nos criou para quê? Para ter comunhão com Deus, para ter Com comunhão certeza. com Ele. Amém. Deus não te criou para você estar no mundo, no chiqueiro. Porque no chiqueiro ele já criou o porco. Já criou os animais propícios para aquele lugar. Deus te criou para estar na mesa, para ter comunhão com Ele. Amém. E a partir do momento que você tem comunhão com Deus, igual você falou, você muda totalmente. Muda totalmente. E a gente... Caráter. Com o seu principal. Você eleva, não que você perdeu o caráter, mas o seu caráter, eu Eleva. acredito muito nisso. Nós elevamos o nosso caráter. Né? Acaba que quando você vai para o mundo, você não tem tanta humildade igual nós que estamos aqui. Que tem que negar o seu tem eu que negar o seu sempre. Com certeza. O apóstolo sempre fala, você não nasce humilde. Você vai Você se conquistando torna, em né? Cristo, vai se Você se tornando torna. humilde, porque você decide diminui sim, para que Deus cresça em você. Amém. Amém. Isso. Falando biblicamente, né? Não aceite as migalhas, viu? Amém. As migalhas da mesa, né? Então, assim, você foi feito para estar na mesa. É isso. Né? Então, assim, mas isso aqui tá bom, só vou puxar a cadeira, né? Não, você tem que estar... Vou ficar assistindo palavra da internet. Da internet, não, Vem pra irmão. igreja, Vem irmão, pra em nome de igreja, Jesus. irmão. Deixa eu te falar, você foi exclusivo. Amém. Eu tenho certeza que é igual o seu CPF, é exclusivo, né? Se acontecer alguma coisa, você encontra você pelo seu CPF. Então, Deus te encontra pelas suas atitudes. Né? Deus te encontra através do que você faz e através do que você produz, né? Igual a empresa, se você não produz, como é que você vai, né, crescer, como é que você vai ter novas oportunidades? Então, o que você produz é onde que Deus vai te procurar. Amém. Né? A palavra fala que a graça do Senhor nos basta e o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Né? Então, a produção tá aqui já dando a hora de encerrar esse bate-papo que tá... Se fosse, ia dar mais ou menos, acho que umas 2, 3 horas dá falando, tempo viu? demais. E isso é... Só interrompendo, A introdução, Stephanie, né? Dá pra gente gravar mais coisas aí, Stephanie. Vamos gravar. Isso, a Stephanie falou isso no início, eu ia falar, acabei que esqueci. Mas quantas pessoas estão perdidas dentro da igreja? Isso é legal, isso estava na minha cabeça. Quantas pessoas estão dentro da igreja e acham que estão em Cristo e não estão? Quantas pessoas que estão dentro da igreja, mas estão chateadas com o pastor, com a liderança, estão em rebeldia e acham que estão em Cristo? E acham que estão em Cristo. Né? Isso realmente é igual a dracma perdida, a moeda perdida. A moeda foi Dentro perdida dentro da casa. Dentro da casa. Não fora. O filho pródigo foi fora. Mas a moeda foi perdida dentro da casa. Dentro da casa. Mas Deus deu sabedoria, a pessoa foi lá, achou a dracma.
Mas isso é muito importante, isso dá mais um podcast pra gente conversar. Não, mas se o senhor quiser legal, falar um pouco mais sobre essa questão de quem tá perdido dentro da igreja, existe também o caminho de volta. Com certeza. E eu creio que é exatamente aquilo que a gente tanto falou na campanha, o chamado santidade. Gente, é oração e arrependimento. Arrependimento. Essa Eu acho campanha... que quanto mais a gente se entrega ao Senhor, porque todo mundo já teve esse momento dentro da igreja que se perdeu ali, que desanimou. E o que gera realmente de novo essa chama no nosso coração é o arrependimento. Senhor, eu não sei como eu vim parar aqui, eu não sei como que eu fui me perder dentro da sua casa, eu não sei como que o amor se esfriou. Não sei qual brecha que eu Qual abri. brecha que abriu. Mas eu te peço perdão, é arrependimento e confessar de pecados. Mas eu não sei onde eu pequei, então compartilha com alguém. Não com alguém que vai concordar com seus pensamentos, porque a gente sabe... Tem isso. A gente... vou desabafar ali com o Caio, porque o Caio é meu amigo, então ele vai concordar com tudo que eu vou falar. Deus é mais. Conversa com quem você sabe que vai te confrontar. Que eu acho que isso é a melhor forma de você achar a moeda perdida, que você mesmo ali, por algum motivo, deixou. Eu costumo falar que o seu melhor amigo em Cristo é aquele que te confronta, não Amém. é aquele que te abraça. Amém. Não é aquele que concorda com você. Com Porque certeza. se você está chateado com alguém dentro da igreja, se você está perdido dentro da igreja e vai conversar com um amigo, o cara vai batendo suas costas. Não, é verdade, pastor. É verdade, não, é verdade. Ele está sendo consciente com aquilo que você está achando. Mas não, aquele discipulador, aquele pastor, aquele amigo seu que sabe que você está errado e te confronta, Caio, eu entendo o seu posicionamento, mas a minha opinião é isso. Eu acho que você deve fazer isso, aquilo. E Com vai certeza. muito também do arrependimento. Amém. Se você, meu irmão, que está dentro da igreja e acha que você está perdido, pare de perder tempo. A gente falou na campanha, né, Stephanie? Confissão de pecados não é vergonha. Quem fala que é vergonha na sua cabeça é o diabo. Com certeza. É o diabo que fala que é vergonha na sua cabeça. Confessar pecado gera bênção, gera libertação, Amém. gera restauração. Amém. Então, se você precisa confessar um pecado, vai atrás do discipulador, do seu pastor, do seu líder. E para de perder tempo com briguinhas internas. Amém. A Se você tá com picuinhazinha, problema né? com o irmão, chega no irmão, senta aqui, ó, vamos resolver. Não gostei disso, não gostei daquilo. Te peço perdão, eu te libero perdão. Porque só a partir daí, né, Stephanie, que a gente cansa Com de falar para os certeza. nossos discípulos, que a sua vida vai fluir. E às vezes a pessoa retorna para a igreja, como a gente citou o nome, a situação de quem sai e retorna, a gente tem que lembrar que Jesus já falou, a igreja é para quem? É os doentes. É os doentes mesmo. E só Não pode romantizar muito. Pode não. puxando uma ressalva, duas coisas que eu fiz, né, que foram primordiais na minha vida assim que eu voltei, foi a questão da libertação, Amém. Amém. né? Eu acho que isso é um dos pontos principais, viu? Você que tá, necessário, né, necessário. É necessário e é indiscutível para que você retorne para Deus. Você tem que se libertar de tudo aquilo que você fez. E eu fiz uma... Tem gente que tem medo. Que tem medo. Libertação é bênção. Irmão, a gente pensa Jesus morreu na que você vai ser exposto na igreja ou vai manifestar, sabe? Não. A questão da libertação é a questão de se limpar mesmo, né? Purificar. E outra coisa que eu fiz, que eu falo isso, que eu dormi de um jeito e acordei de outro, que foi a oração da renúncia. Amém. Glória a Deus. Né? Então, se eu renunciei todas as práticas que eu fiz no mundo, eu renunciei tudo aquilo que eu fiz, tá pra trás, lá atrás, entendeu? Então, daqui pra frente é uma nova vida. Amém. Né? Então, assim, você que tá vendo e você que tá pensando em voltar, eu acredito que você, só de estar pensando, é porque o Espírito Santo tá te incomodando. Coloca esses dois pontos na sua cabeça, né? Volte, se liberte e faça a renúncia, né? Porque eu acredito que você vai mudar da água pro vinho. Amém. Né? É igual Glória a aconteceu. Deus. Pega o meu testemunho e, tipo assim, e leve isso pro seu coração, não de uma forma de me engrandecer, mas assim, eu consegui expressar isso, entendeu? Falar isso, né? Porque muitas pessoas sofrem isso.
Infelizmente, dentro da igreja, igual você colocou um ponto das pessoas achar que só quem tá fora da igreja é que tá desviada, mas tem gente dentro da igreja mesmo ali, tem pessoas que sobe, que faz coisa na igreja que não tá contente, líderes, né? Da igreja, pastores que não estão contentes. Então assim, essas práticas que eu fiz no meu coração, que eu fiz nesse mundo, que eu liguei no mundo espiritual, né? Eu desliguei as práticas, né? E liguei a minha renúncia, né? Então, assim, eu fiz essa ligação com Deus, né? E isso foi primordial, porque eu não tinha essa prática de liberar perdão para as pessoas, sabe? Eu não tinha essa prática de achar que essa pessoa merecia um perdão, entendeu? Então, assim, eu era muito rancoroso, sabe? E foi uma das coisas que Deus mudou no meu coração, liberar perdão. Amém. Né? Então, assim, acredito que depois dessa ministração e depois dessa oração que eu fiz, foi meu divisor de águas, viu? Foi meu divisor de águas. Então, assim, hoje eu posso dizer com propriedades, hoje, assim, a gente sempre tem que estar temendo a Deus, sempre tem que temer o altar, mas o meu temor é pela presença, entendeu? E, tipo assim, hoje eu não tenho mais medo de sair da igreja porque eu tô limpo, sabe? Eu não tenho mais aquele medo de achar que você é imortal, cara, você é imortal. Não sou, cara, mas assim, pelo meu caminho, por eu estar no caminho hoje, me fez essa pessoa, né? Me fez esse caráter, minha elevação de caráter. Eu falei isso pro pessoal lá da minha igreja, lá do regional, que esse ano nós iremos elevar o nível. Amém. Né? Nós iremos elevar o nível, né? E igual você falou, a expectativa pro mundo, né, pro Brasil tá tão forte que eu já tô falando que nós iremos. Tem avivamento chegando. E eu vou compartilhar com vocês. Amém. Nós iremos elevar o nível. Amém. Né? Então, assim, é uma coisa que eu tô falando para todo mundo. E eu tô crendo nisso. Amém. Né? Então, assim, que chegue esse episódio aqui, né? Chegue para milhares de pessoas. Chega, tipo assim, pessoas que nem imaginam que nós estamos fazendo isso aqui. Amém. Né? Como se diz, os cortes, né? Mostra os cortes aqui, ó, falando sobre Jesus. Então, assim, o que eu falo é: Deus, ele tá preparando algo extraordinário na sua vida. Amém. Então, assim, abra seu coração, independente do que você fez, independente do que você está fazendo. Deus falou com muitas pessoas. Eu tenho testemunhos lá que Deus falou com pessoas, igual você falando que estava na fila do batismo, teve gente que estava na fila de pecuária. Deus falou lá: sai daí, que aí não é seu lugar. Então, assim, tá alcançando essas pessoas. Então, é o que nós estamos fazendo aqui. Amém. Né? Que é evangelizando, levando a palavra de Deus, né? E é isso que nos motiva. E a chama tá queimando aí, querido. Volta. Volta sem medo. Pastor, eu quero te convidar pro próximo episódio. Eduardo, realmente você perdeu. Vamos falar sobre a dracma perdida. Eduardo, você vai ficar de férias, viu? Já estão querendo já tirar o posto. Perdida, porque eu acho que... E tava no nosso cronograma. Esse eu não sabia, mas estava no nosso próximo tema. É mesmo? Sério. Mas nós vamos falar sobre paternidade, a dracma perdida, que é algo que envolve... Vamos falar um pouco mais sobre essa questão de traumas dentro da igreja, feridas dentro da igreja, que faz a pessoa se perder dentro da igreja, mas há um caminho de volta até para quem está dentro de casa. E, Caio, que sensacional o testemunho dele, né, pastor? Meu Deus, Caio. Eu creio que demais. Quem assistir vai ser muito edificado. Essa é a expectativa. Então, quando esse assunto, esse tema, né, surgiu no coração dos bispos, e ele veio conversar comigo, eu falei, gente, é espetacular. Sim. Porque, querendo ou não, essa campanha, a gente tem a tendência, né, de preocupar só das pessoas que estão chegando, os novos convertidos. Sim. Mas essa campanha vai fazer uma revolução daqueles que estão fora, mas também daqueles que estão dentro. O Espírito Santo vai mudar totalmente o coração. Jesus. Vai trazer libertação, vai trazer transformação, restauração. Em nome de Jesus. Entendeu? Eu creio muito nisso. Eu estou muito empolgado, igual você falou no início. Eu acho que lá da sede, eu tô mais empolgado que o bispo. Porque na hora que o bispo compartilhou comigo, eu falei, gente, já veio vários nomes na minha cabeça. Tá fluindo, veio vários nomes na minha cabeça. Tanto é que eu falei, ó, a listinha de
de transmissão vai comer solta aqui. Amém, amém. Em nome de Jesus. Pastor, que bênção, viu? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E essa campanha vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Próximo episódio, o senhor estará aqui. Amém. Vamos dar férias para Eduardo Dias, mas eu creio que essa campanha tem tudo a ver com o senhor. Eu creio que vai ser de Deus demais. Amém. Ter sua participação aqui. Caio, mais uma vez eu quero te agradecer. Que testemunho edificante. Foi no tempo certo, na hora certa. E eu tenho certeza que Deus falou com alguém. Se Deus falou com você, não deixa essa chama apagar. Aproveita esse gás aí, volte pra igreja, volte pros caminhos de Deus. Ligue no 4007-2910. Mais uma vez, 4007-2910. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil. Qualquer hora. Vai ter um pastor ali pra te atender, pra orar com você e te ajudar a retomar essa rota. E olha, eu quero realmente falar que eu tô muito feliz. Eu também. Deus é bom. Muito feliz. Obrigada por você que nos assistiu. Pode falar, pastor? Não, uma coisa, só pra finalizar aqui, minha participação, que já tá acabando. Uma coisa que o Caio falou, mexeu muito, tá fritando muito no meu coração. Jesus te pegou, Deus te pegou, colocou você na rota. Amém. Se você está na rota, você está no caminho. Amém. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É isso. E é pra todo mundo. E é pra todos nós. Ó, pelo amor de Deus, nós esquecemos de falar. Curte, comenta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Eu sei que você vai compartilhar com seus amigos, né, Caio? Pelo amor de Deus. Todos. Então, ó, como líder do Parque Ateneu, quem não se inscrever, quem não curtir, quem não compartilhar, vai ficar de banco. Com certeza. Tá bom? Então você fica ligado aí, ó, pelo amor de Deus. Curte, comenta, compartilha, senão você vai ficar de banco e é seu líder que tá falando aqui, e marca a atitude oficial. Os seus discípulos também, ó. Pode deixar. Se não compartilhar, você vai ficar de banco. Então, se inscreva no nosso canal. Nós estamos com a meta aí, ó. Em nome de Jesus, a chegar a 2.000 inscritos. Amém. Em nome de Jesus, chegaremos nesse episódio, hein? Meu Deus do céu. Pensa se nós chegar. Meu Deus do céu. O máximo de pessoas. Em nome de Jesus. Vai ser bênção. E olha, sempre temos aqui conteúdos abençoados e logo, vai lá no nosso Instagram, porque você vai ficar sabendo, logo teremos a segunda parte com o pastor Murilo aqui, da paternidade, dracma perdida. Não perca, gente, é isso. Beijos, tchau. Deus.